Salve, salve, meu irmão querido, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nesse dia, nessa hora que você está junto com a gente. Eu não sei se você vai participar da nossa partilha ao vivo, à tarde de quarta-feira, ou se você vai estar vendo à noite ou de manhã, quem sabe, ou só escutando, indo para o trabalho, em algum lugar onde você esteja numa atividade, onde você estiver, o que você estiver fazendo, que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue aí e encha o seu coração e renove as suas forças. Amém. Estamos juntos na nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Estou aqui com a minha irmã de comunidade, Laura Beatriz. Tudo beleza? Tudo certinho? Padre Antônio, tudo buscando muito seguir a Jesus nessa quaresma. É o desejo profundo do meu coração, acompanhá-lo nessa caminhada, nessa jornada, seguindo. E quando eu percebo que, desviei, mas imediatamente eu peço o Espírito Santo para me ajudar, porque eu quero de todo o coração seguir a Jesus, porque eu sinto que é isso que ele pede para a gente, né? Por que a igreja fez, né, a quaresma? Eu acho que de uma forma especial para a gente, nesses 40 dias, poder ver até que ponto a gente está seguindo a Jesus ou não está, né? Porque na hora da prisão, os apóstolos desertaram. Acho tão forte essa palavra. Eu não quero desertar, Padre Antônio. Eu quero continuar seguindo a Jesus. Então, que essa quaresma nos ajude. Isso aí, estamos ainda no comecinho da quaresma, primeira semana ainda da quaresma, mas já aprendendo muito com a Sagrada Escritura, com a liturgia da igreja, muita coisa importante já acontecendo. Você falava de seguir Jesus, né? Eu estava lembrando que o tempo da quaresma é um tempo no qual a palavra deserto aparece muito para a gente, né? E no Antigo Testamento, o Senhor um dia disse ao povo de Israel: eu conduzi vocês pelo deserto para conhecer o que havia no coração de vocês. Quando a gente está caminhando no deserto, quando a gente está seguindo ao Senhor nesse itinerário de quaresma, a gente vai descobrindo um monte de coisa sobre a gente. A gente vai descobrindo o que a gente carrega na mochila do nosso coração. E com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem a chance de mudar um pouco essas coisas, transfigurar um pouquinho o que a gente carrega dentro da gente, né? Então, vamos fazer isso durante a quaresma. Laura, eu já usei a palavra porque, você sabe, a gente está aqui, né, lendo um pouquinho juntos a mensagem do Papa Francisco para a quaresma desse ano. E aí ele falou, né, do milagre da transfiguração do Senhor, e eu acho que hoje a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? A mensagem é muito simples, ela pode ser encontrada na página do Vaticano, né? Ou então, se você colocar no Google mensagem Papa Francisco Quaresma 2023, vai aparecer logo lá. Acho que todos nós devíamos fazer o esforçozinho de procurar na internet e darmos uma olhadinha. Afinal, o Papa tirou um tempinho das atividades dele, né, para escrever essa mensagem para todos nós, para nos animar, para nos encorajar a vivermos esse tempo de quaresma. Então, poxa, se ele tirou um tempinho para escrever, a gente pode tirar um tempinho também para ler, né? E na internet hoje se acha tudo. Então, ou no site do Vaticano, direto, quem já tiver facilidade de encontrar as coisas lá, ou então, Doutor Google, né? Você procura Quaresma, Papa Francisco 2023, logo deve aparecer lá a mensagem. Vou fazer mais uma opção para aquelas pessoas que dizem que não têm o menor dom para mexer com a internet. Vamos publicar hoje no site e no Instagram da comunidade Bom Pastor. Pronto, beleza. A mensagem do Papa, porque está muito incrível, muito. Padre Antônio, normalmente o senhor falou deserto, né? Normalmente a gente sempre, porque inclusive o primeiro evangelho é das tentações de Jesus no deserto, mas o Papa usou o evangelho do segundo domingo da quaresma, né? Ele chama, fiquei tão comovida, Padre Antônio, ele chama vamos ao retiro no Monte Tabor. Então, eu fiquei muito tocada, especialmente logo assim, no início, tá no terceiro parágrafo, irmãos, ele fala assim: para compreender e acolher profundamente
o mistério de salvação divina, realizada no dom total de si mesmo, isso aí que mais me tocou. É preciso deixar-se conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso se pôr a caminho, um caminho de subida, ó Senhor, que requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão na montanha. Ele comparou, então, a subida dos discípulos ao Monte Tabor com uma excursão que a gente poderia fazer na Floresta da Tijuca, por exemplo. E o detalhe, Padre Antônio, eu fiquei muito comovida porque eu tive a graça de ter estado lá e o Monte Tabor é assim. Ele é completamente íngreme, né? Ele é bem íngreme. E mais, ele compara a subida dos discípulos à subida que a gente está fazendo ao longo da nossa vida toda, né? É interessante porque no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, Jesus é comparado com um monte, para que possamos subir ao monte que é Cristo. Né? Então, a nossa vida é um subir o monte, só que é um subir a um monte diferente, é subir a esse monte que é Cristo Jesus, né? Que nos puxa para cima, como o Papa fala, que nos faz enxergar as coisas com outros olhos. Ele em algum momento também diz isso, né? Subir uma montanha é sempre uma coisa cansativa, difícil, é preciso tomar cuidado, mas quando se chega lá em cima, a vista é a recompensa. Ele fala isso, né? É lindo. Então, a vista que a gente tem quando a gente está em Cristo é uma grande recompensa, porque ele faz a gente enxergar tudo de outro jeito. Né? Quando a gente olha para a vida com os olhos da fé, com os olhos de Cristo, tudo fica mais bonito, né? Tudo ganha perspectiva. Né? Então o Papa compara não só a subida dos discípulos, mas também o nosso dia a dia, a nossa vida diária, com essa escalada de uma montanha, que no caso aqui é o Monte Tabor. Né? Padre Antônio, me comoveu muito. Olha, incrível, não briga comigo, mas eu nunca tinha feito a relação que, pelo menos no Evangelho de Mateus, 6 dias depois que São Pedro pisou naquela bola assim, né? Não, você não vai sofrer. Jesus fala uma palavra duríssima para ele. Afasta-te de mim, Satanás. E o Papa chama a atenção que foi exatamente a maneira de Jesus consolar o coração de Pedro e mostrar para ele, dar a ele a experiência que ele teve na transfiguração 6 dias depois daquele dia. Então, o Papa chama atenção para isso e eu fiquei muito tocada, porque eu vi a maneira como Jesus usa quando a gente dá as nossas pisadas de bola assim brabas, né? Ele nos chama, nos convida, como ele fez com Pedro, né, a subir o Monte Tabor e lá ele manifestar a sua glória. Naqueles momentos, depois eles desceram, mas naqueles momentos para fortalecer a alma, o coração de Pedro. Para relativizar o sofrimento, né? Porque quando a gente está passando por um sofrimento, ele parece uma coisa absoluta. Ele parece que não vai acabar nunca. Ele parece que é o maior do mundo, né? Que a gente nunca passou por aquilo, né? E lembrando que Jesus passa pelo Monte Tabor com os discípulos enquanto está indo para Jerusalém para sofrer a morte. No caminho. Então é como se Jesus também, de algum modo, desse para eles a chance de ver algo do que viria depois. E, aliás, é o que a igreja reza na festa da transfiguração, né? Para que eles não se escandalizassem da cruz. Ou seja, para que eles não vissem a cruz como um ponto final. Esse é o segredo. E por isso a igreja nos dá logo no início da Quaresma. Jesus não nega o sofrimento. Em nenhum lugar Jesus diz, olha, venham comigo e eu vou levar vocês por um atalho onde vocês não vão precisar passar pela cruz. Não tem atalho. Mas Jesus relativiza o sofrimento. Não tenham medo da cruz, porque ela não é a palavra final. Né? Porque há algo maior do que ela, que eu carrego em mim e que vocês vão carregar também. Então, quem sabe, né, nessa Quaresma, o Senhor não gostaria de... Ele não minimiza o sofrimento da gente. Não é isso que ele faz. Mas ele relativiza. Quem sabe ele não gostaria de dizer para a gente, olha,
cuidado para você não ter a impressão de que isso vai engolir você. Lembra quantas vezes você já passou por coisas e eu te ajudei a vencê-las? Lembra das minhas promessas de que eu estaria com vocês todo dia até o fim? Pois então, vamos passar por isso juntos, mas olha, vai passar. O meu plano para você, o meu propósito para você não termina na cruz. Pode ser que ele passe pela cruz. A Olivia tem uma música tão bonita, né? Tudo passa pela cruz. E é verdade, né? O sinal da cruz é a marca das obras de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra é selado com a marca da cruz. Então, é verdade, as coisas passam pela cruz, a nossa vida passa pela cruz, mas ela não é o fim, ela não é a última palavra, né? O propósito de Deus não é nos levar até a cruz e pronto, nos deixar lá. Então, Jesus, quem sabe nesse tempo de Quaresma, ele não gostaria de ajudar a gente a ver as coisas no alto do Monte Tabor, né? Ou no alto dos braços dele, onde ele nos carrega todos os dias, e perceber, cara, mesmo sofrendo, Deus ainda me dá consolos no meio disso tudo, porque quando a gente está sofrendo, a gente tem a impressão de que está tudo acabado. Quando alguém pergunta para a gente quando a gente está mal, e aí, como é que tá? O que a gente diz? Está tudo tão complicado. Minha vida está... A gente absolutiza o problema, né? E está tudo um horror, né? E, de repente, Jesus está dizendo para a gente, olha, mesmo no meio do sofrimento, você está vendo aquela pessoa que eu coloquei aqui perto de você? Você está vendo aquele momento que você viveu ali, que você percebeu que eu estava ao seu lado? Então, eu não fui embora, não. Né? Então pode ser que nessa Quaresma ele queira ajudar a gente a ver as coisas com um outro olhar. Mas você falou que nessa passagem que você leu, Laura, você tinha ficado mais atenta a esse pedaço, né? Jesus deixa-nos conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. Eu também achei legal isso, né? Porque o Papa usa duas expressões que a Bíblia até usa, né, para falar dessa ida ao Tabor. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João à parte, como às vezes ele fazia, e subiu com eles a uma alta montanha. Então, à parte quer dizer sair do meio da confusão do mundo. E para o alto significa não se deixar deter no que é baixo, no que é medíocre. Né? Então eu achei muito legal isso. A nossa vida tem que ser vivida, pelo menos em alguns momentos, à parte e sempre no alto. Ou em busca do alto. Né? Para que a gente não seja engolido nem pela mediocridade, nem pelas vaidades. Porque o tumulto do mundo arrasta a gente numa direção, né, que faz a gente tirar o foco de Deus, da recompensa que é Cristo, do trabalho que Deus está fazendo na nossa vida, e às vezes nos perdermos em outras recompensas ou naquilo que a nossa imagem possa significar. A gente trabalha, a gente constrói tanto a nossa imagem, né? E de repente estar à parte, ou seja, viver a vida nesse tete a tete com Jesus, foca a gente naquilo que realmente é importante. Quando a gente está muito roubado pelo mundo, pela agitação do mundo, a gente começa a ser regido por outros critérios. A nossa vida começa a ser regida por outros critérios. Outras coisas se tornam mais importantes. E aí a vaidade visita e às vezes toma conta do coração da gente. Ou a mediocridade. Né? Então, mas eu gostei disso. À parte e ao alto. Esse à parte e ao alto, a gente, no podcast da semana passada, Padre Antônio, na quarta-feira de cinzas, né, a gente falou das 3 propostas, né, que a igreja nos faz, e foi muito bom quando teve a partilha da oração. A oração é isso, é um momento que a gente fica com Jesus à parte no alto, senão... Sem isso, né, a gente é engolido, né, pela... E aí, na Quaresma, de uma forma especial, achei tão tocante quando o Papa fala isso, para a gente, ele nos conduz à parte, para que a gente não corra o risco de uma vida cotidiana repetitiva e, por vezes, enfadonha. Então, na Quaresma, nós somos convidados a subir a um alto monte,
juntamente com Jesus, para viver com o povo santo de Deus uma particular experiência. Então, essa chamada que Jesus nos faz, porque ele sabe que a gente corre esse risco, como os próprios, os três, inclusive, né, correram depois, né, na hora dura, sofrida, dolorosa da paixão. E lembrar que ser chamado por Jesus para estar à parte e no alto, isso fecunda o dia a dia da gente. Né? Então, o que não permite que a gente acabe sendo esgotado por uma rotina enfadonha é o quanto a gente é capaz de trazer para o aqui e para o agora, para o dia a dia, para as tarefas da gente, o que a gente vê e o que a gente experimenta quando a gente está à parte e no alto. Né? Então, na verdade, não é fugir para estar à parte, nem fugir para estar no alto, mas primeiro de tudo, é uma postura interior. Né? É saber, às vezes, né? Quem trabalha com cuca sabe disso, né? Que às vezes a gente tem que se distanciar um pouquinho das situações para enxergar de fato o que está acontecendo. E quando a gente está muito no bololô, a gente não nota mais, né? A gente parece que não se enxerga, enxerga mais quem está ao nosso lado, o que a gente está vivendo. Então, às vezes a gente tem que se afastar um pouquinho, né? Então, esse estar à parte e no alto, quer dizer, ter um olhar altaneiro, em primeiro lugar, é uma postura que a gente tem que tentar cultivar sempre. Né? Cuidado para não se embolar nas coisas, cuidado para não se embolar com pessoas. Esteja com pessoas inteiro, mas não embolado. Esteja inteiro onde você está, mas não envolvido ou enroscado pelas coisas. Né? Estar à parte e ao alto ajuda a gente a não perder o ideal, não perder o motivo, o alvo, mas, ao contrário, trazer isso para o dia a dia. Porque, senão, a parte ao alto pode correr o risco de parecer alguma coisa de quem está a fim de evadir da realidade, que é uma outra coisa que o Papa também falou nessa carta. Né? Cuidado para não usar a sua experiência com Deus, a sua religiosidade, ou o nome que você queira dar para isso, cuidado para não usar isso como uma válvula de escape. Não é uma válvula de escape. É um reservatório de forças para eu usar ali onde Deus me colocou, naquilo que Ele me pede. Padre Antônio, eu estou compreendendo agora e estou encantada, porque eu estou entendendo que a cada dia eu posso subir um Monte Tabor. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. A cada dia, na oração, cada vez que eu faço o sinal da cruz, que eu falo, vinde, ó Deus... Jesus está me chamando agora, minha filha, vem cá, vamos ficar à parte, vamos subir no Monte Tabor. E aí eu posso ouvir o Pai dizendo, escutai-o, escutai. Houve uma religiosa portuguesa, não me pergunta o nome, eu não lembro, posso até ficar devendo. Tá. Na Idade Média, num convento em Portugal, não lembro, mas eu sei que a história é real, né? Que ela era uma religiosa de um convento de clausura, então ela nunca pôde sair de lá. Mas ela tinha um grande desejo de conhecer a Terra Santa e tal. Então, como ela tinha muita intimidade com o Senhor, ela falou, Senhor, como é que o Senhor me faz aí para resolver isso? Eu queria a Terra Santa, mas eu sou freira aqui no mosteiro. Se eu sair daqui, vão me dar uma bronca. E aí Jesus deu a ela a chance de, em vários lugares do mosteiro, ter visões dos lugares santos. Então, no jardim ela via o Jardim das Oliveiras, em tal lugar ela via o Santo Sepulcro, em tal lugar ela via Belém. E ela tinha essas experiências todas sem sair do mosteiro. E um dia, um cavaleiro que tinha trabalhado nas cruzadas na Terra Santa e que tinha voltado para Portugal, foi ao mosteiro, acho que ele era parente de uma das irmãs, e contou as coisas. E antes dele começar a falar como era, ela foi falando. E depois ele dizia, mas é assim mesmo, a senhora já esteve lá, a senhora já esteve lá. Mas isso tudo para dizer o quê? É que às vezes a gente queria muito, né, talvez ir ao Monte Tabor numa peregrinação à Terra Santa, nem sempre dá, né? E mesmo quando dá uma vez na vida, outra, né? Mas nos lugares onde Deus nos colocou, a gente tem que saber subir o Monte Tabor, a gente tem que saber subir o Calvário,
a gente tem que saber mergulhar no Jordão, a gente tem... As coisas que o Senhor viveu enquanto estava na terra e que a Sagrada Escritura nos dá, elas de algum modo têm que ser assimiladas pela gente e vividas no nosso coração ali onde Deus nos colocou. Então, coisa legal que você falou, Monte Tabor, que existe lá em Israel, um lugar bonito, tem uma basílica linda lá em cima. Talvez para a maioria das pessoas seja um lugar difícil de ir, mas quando eu rezo, quando eu estou a sós com o Senhor no meu quarto, né? Quando eu fechei a porta e fiquei a sós com Ele, ali, Ele me faz subir o Tabor. Né? Ele me chama para o alto e à parte, como chamou Pedro, Tiago e João. Ele me faz ver o que há no coração dele, como fez aqueles homens verem. Né? Ele fala comigo, né? Como o Pai ordenou aqueles homens escutem o que ele diz. O que ele diz é o que é importante. Jesus fala comigo. Então, aprender a valorizar esses momentos em que a gente, a sós com o Senhor, pode encontrá-lo, já que é o mesmo Senhor que esteve no Tabor, que esteve em Belém, que esteve no Getsemane, que agora está com a gente, né? No quarto. No quarto. Então... Padre Antônio, fiquei assim muito tocada porque eu me lembrei dos nossos irmãos idosos. A gente sabe que tem alguns irmãos acamados mesmo, doentes, que participam da partilha entre irmãos. Então, que consolo maravilhoso, né? Saber que a gente pode subir o Monte Tabor. Né? Jesus nos convida, espera, nos convida no nosso quarto, em cada momento de oração. A geografia muda, mas a experiência é para ser, a experiência dentro é para ser a mesma, né? O que foi escrito na Bíblia não foi escrito para ser visto como exceções, mas como modelo, né? Então, o que você encontra aqui não é uma coisa que você lê e diz, isso aconteceu com alguém, jamais aconteceria comigo. Não, é para que você leia e veja, bom, o que aconteceu um dia com alguém, o Senhor agora quer que de algum modo aconteça comigo. Então, não é vamos dizer assim, uma exposição de exceções, né? É um indicativo de caminho. O mesmo caminho que aquelas pessoas fizeram, o Senhor quer que a gente faça agora junto com Ele. Onde Ele nos colocou, no tempo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que nós estamos. Então, como você falou, uma pessoa com mais idade ou com alguma limitação física. Bom, eu não posso ir lá, mas Jesus pode vir aqui. Então, como eu posso viver isso com Ele, né? E olha, como a gente está no tempo da Quaresma, e a Quaresma é um tempo de retiro, como o Papa usou a expressão mais de uma vez, né? Mesmo que a gente continue com as nossas atividades diárias, a gente pode fazer um retirozinho aqui, a gente pode fazer isso até em casa, né? Bom, eu estou aqui em casa agora, então aqui o meu quarto vai ser o Monte Tabor. Oh, então como é que seria a subida? Né? Aí eu lembro de uma subida que eu fiz, que pode ter me cansado, mas que quando eu cheguei lá em cima, a vista era linda, né? E eu posso me colocar ali com Jesus e tal. Então, até a nossa imaginação, se a gente usa ela para ajudar a oração, ela pode ter um papel muito legal. Gostei, essa aí foi bem inaciana, hein, Padre Antônio? Pois então quem sabe, né? Padre Antônio, lá, assim, pelo meio, ele fala em 2 veredas, né? E ele diz que nesse caminho, nesse retiro, a palavra, o texto bíblico, nos aponta 2 veredas. E a primeira vereda, ele disse que é a palavra do Pai, né? A gente vê no Novo Testamento, nossa, eu fico comovida de falar isso. No Novo Testamento, a gente vê também, poucas vezes, a voz do Pai, né? Lá no batismo de Jesus, a gente vê, e nesse dia também, na transfiguração, a voz do Pai se faz ouvir. Que clamor! Imagina, o Pai fala com os apóstolos, fala conosco, e o Papa Francisco aponta como a primeira vereda, escutai-o, né? E aí ele explica como é que a gente escuta, e como não poderia ser a primeira forma na palavra de Deus e na liturgia. Vou deixar isso consigo. Pois o Pai falou, mas aí o que o Pai falou foi para os apóstolos escutarem Jesus, né? E depois, em outro lugar da Escritura,
Jesus fala tanto do Pai, né? E os apóstolos ficam tão encantados que eles pedem, Jesus, mostra logo o Pai pra gente e acaba com essa história. E aí Jesus diz, vocês não entenderam ainda? Quem me vê, vê o Pai. Então quem ouve Jesus, ouve o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Porque em Jesus está todo o amor do coração do Pai. Né? E esse é o chamado, a primeira vereda, como você colocou, né? Aprender a ouvir nas palavras de Jesus o desejo do coração do Pai, a vontade do coração do Pai. Unir-se a Jesus para obedecer. Porque na linguagem da Bíblia, ouvir e obedecer são duas coisas sempre muito juntas. Até do ponto de vista das palavras, linguisticamente falando, ouvir e obedecer são palavras que estão, né, as raízes estão pegadas uma na outra. Não há na Bíblia um ouvir que não seja uma disposição em ouvir para obedecer. Né? Isso existe no meio da gente. Né? Há muitas pessoas curiosíssimas sobre coisas religiosas, né? Que às vezes até dizem, eu já li de tudo, eu já ouvi de tudo. Eu falei, imagina a salada que não saiu disso. Né? Mas há pessoas muito curiosas, né? Há pessoas, inclusive cristãos comprometidos com caminhar com o Senhor, servindo ao Senhor na igreja, mas que tem uma curiosidade espiritual imensa. A gente fala que é uma gula espiritual, o tempo inteiro ouvindo mais uma coisa, mais uma novidade, alguém que disse isso, alguém que viu aquilo. Mas um ouvir que não desperte o obedecer é um negócio muito esquisito. Pode ser só uma curiosidade. Deus não se revela a curiosos. Deus se revela a pessoas que desejam obedecer. Padre Antônio, quando o senhor falou essa palavra agora, desperta, eu me lembrei daquela palavra tão forte de Isaías: a cada manhã ele desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo. O discípulo quer ouvir o mestre para... Significa que existe duas formas. Eu posso ouvir como discípulo ou... como um curioso. Ou como um crítico. Desperta o meu ouvido para eu ouvir como um discípulo. Ou como um crítico. Ou como alguém que está ouvindo algo para simplesmente, quem sabe, confirmar as suas próprias impressões. Porque às vezes a gente faz isso, né? Deus está falando, e você escuta depois que a pessoa diz, fala, olha, você tem que pensar de novo se é Deus que está falando. Porque às vezes a gente torce a coisa, né, para como se fosse confirmar o que a gente já queria. Né? Enfim, então, o que o Pai, de algum modo, tá dizendo para os apóstolos olha, escutem a Jesus, o meu filho, porque ele vai ensinar vocês o que eu desejo, o que há no meu coração, e ele vai ensinar vocês a obedecer. Né? Então, é a primeira vereda que o Papa Francisco apresenta para a gente caminhar nessa quaresma. Padre Antônio, e assim, muito comovente a gente ver essa ênfase da voz do Pai. Assim, no Novo Testamento, eu repito, se a gente for fazer uma pesquisa, quantas vezes a voz do Pai se fez ouvir, e nessas vezes ele enfatiza também no batismo de Jesus, ele fala, escutai-o, né? Por que o Pai, quando fala no Novo Testamento, de uma forma assim tão forte, clara e amorosa, ele pede, porque ele vê que a gente não está ouvindo, a gente não está... Também, mas para tornar claro... que é o desejo do coração. Né? Tudo o que é preciso ser ouvido, Jesus Jesus e Jesus disse. Na festa de São João da Cruz, 14 de dezembro, né? No ofício de leituras, a segunda leitura é um trechinho de um texto de São João da Cruz lindo. E São João da Cruz foi um homem que teve experiências incríveis com Deus, mas ele diz isso, olha, não precisa de muito. Tudo que a gente precisa, o Pai nos deu quando ele nos deu Jesus. Olha para ele, ouve a ele, busca a ele, e você vai entender, e você vai ter tudo. Na verdade, nos momentos em que o Pai apresenta Jesus no Novo Testamento, ele está credenciando a Jesus como seu revelador. Olhem para ele, vejam a ele, todo o meu bem-querer eu pus sobre ele. Se vocês ouvirem a ele, vocês vão ter a mim. Se vocês virem a ele, vocês vão ver a mim. Então, é como se o Pai estivesse dizendo, olha, você quer chegar ao meu coração? Pois ele é o caminho, ele é a verdade. Então, mergulhe nele.
E não há outra maneira. E o Papa Francisco, indica, desdobra o que é esse escutar para a gente tomar cuidado, para não entrar nessa de curiosidade, que é um risco, né, Padre Antônio? Sem querer, a gente achando até que está fazendo uma coisa boa. E aí ele fala, a primeira indicação é muito clara, escutar Jesus. A quaresma é tempo de graça na medida em que a gente se põe à escuta dele que nos fala. E como ele nos fala? Antes de mais nada, na palavra de Deus, que a igreja nos oferece na liturgia. Lembra alguma coisa? Não, mas não adianta. Olha, não adianta o Padre Antônio falar, que o Padre Antônio também não é grande coisa. Mas não adianta o Papa falar, porque o povo continua querendo ouvir Jesus, não na palavra e na liturgia, mas em alguma coisa esquisita. Caiu um raio na cabeça da estátua do Cristo Redentor. O que Deus está falando? Ele não está falando nada, vai ler a Bíblia, cara. Porque o povo quer coisas esquisitas, entendeu? O povo extraordinárias. Uma coisa meio, sabe, um sinal assim, que você precisa quase ser um mago para aprender, quando na verdade Jesus é simples, Jesus é reto no que ele é e no que ele diz. Então, não adianta. Agora, assim, o que ele completa aqui, Padre Antônio, isso assim foi uma exortação, não deixa essa palavra cair em saco roto. Meu Deus, eu corro o risco de deixar a palavra de Deus cair num saco roto. Se não pudermos participar sempre da missa, ao menos leiamos as leituras bíblicas de cada vida. Aí, o Papa super... Ainda dá uma dica para a gente pegar ajuda na internet. Então, assim, é muito forte essa ênfase que o Papa fala, até porque as leituras que a Igreja nos dá na Quaresma são leituras muito fortes. É um itinerário um dia atrás do outro. Então, só precisa desse esforcinho, que é ler com atenção. Ler com disposição de estar ouvindo, porque esse é o segredo da Escritura, né? Quando você tem a Escritura, você tem Cristo. Então você lê, mas você tem que estar lendo com a disposição de estar ouvindo a Ele, porque a ordem do Pai é escutai-o. Então se você quer, a ordem do Pai não é simplesmente leia, é escutai-o. Então você tem que estar lendo a Bíblia com o coração escutante, para ouvir o que Cristo está dizendo para você. Caso contrário, você, como aliás, né, nem vou dizer, isso aqui no Rio nem acontece, né? As pessoas muitas vezes vão à missa, e se perguntar 15 minutos depois o que foi lido, nós já não sabem, né? Então, e às vezes sabem de outras coisas que estão lendo em outro lugar, até coisas religiosas, né? Em outro lugar e tal. Então, é priorizar, ouvi-lo na Sagrada Escritura, de modo especial a Sagrada Escritura, que a igreja nos ministra como um alimento diário. Quer dizer, a igreja é mãe, a gente fala tanto isso, né? A Santa Mãe Igreja. E toda mãe alimenta os filhos. E como é que a igreja alimenta os seus filhos? Com a liturgia. E como é que a igreja ensina os filhos a rezar? Com a liturgia. Pois então, se a gente aprende com ela e tem coração escutante, a gente está lendo, mas a gente está ouvindo o filho. A gente está obedecendo a ordem do Pai. Escutai-o, né? Esse é o segredo. A ordem do Pai não é simplesmente leia, não é simplesmente, né, vai lá na missa. E qual é o problema que a gente tem hoje? A gente tem demais. Eu acho que a gente está passando por um momento de congestão espiritual, mas muito superficial. Porque se você pega a maioria dos santos da igreja, eles não tiveram acesso a 1/5 do que qualquer um de nós já ouviu, já leu, já viu a respeito das Sagradas Escrituras. E para eles foi o bastante, para a gente nunca é o bastante. Estranho isso, né? Então o problema está onde? Está lá, está fora ou está dentro? Né? Santo Antão, que foi o primeiro monge assim, oficialmente da igreja, né? Entrou na igreja um dia, né? E o padre estava lendo, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Foi o suficiente. E aí, depois disso, eu não sei se ele leu nem 1/5
quinto do que nós lemos hoje em dia, né? E foi quem foi, né? E isso poderia se repetir à exaustão. Santo Agostinho teve uma experiência parecida, tantos outros. Então, com que coração eu tenho me aproximado da Sagrada Escritura e da liturgia? Com o coração escutante, para ouvir o Cristo, é alguém vivo falando comigo. Ou com o coração curioso, desatento, às vezes crítico, né? Quantas pessoas hoje parece que vão à missa para ouvir e só para discordar. Não, isso é que ele falou, não, tá. Não, aquilo é que o padre... Não, tudo bem, você pode fazer isso, mas eu tenho minhas dúvidas de que isso vai tornar você uma pessoa minimamente melhor, né? Quando, na verdade, quando a gente vai com o coração escutante, meu amigo, às vezes até no meio de um monte de coisas que não são lá muito legais, brota alguma coisa que vale a pena, né? Então, como é que está o meu coração? Como é que eu estou me aproximando da Bíblia, da liturgia? Porque, no fundo, é isso que faz a diferença. Eu agradeço a Deus pela vida do Monsenhor Elia Volpe, onde quer que ele esteja, ele está intercedendo, porque ele enfatizou tanto isso. Você só tem um tempo para orar. Esse tempo é para você ficar com a palavra de Deus, na liturgia, naquilo que a igreja nos dá. E, assim, enquanto o senhor falava, eu percebia, né, nessa ênfase que o Papa está dando, que há uma distorção no meio da igreja, né? Em relação a isso. É tanta coisa, que a gente acaba não tendo tempo para ler a palavra de Deus, porque eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer. E aí a palavra de Deus, meu Deus, fica de lado. Aí depois eu ainda tenho que ir para a internet para discutir com quem faz diferente, ainda tem essa. Minha irmã, olha, eu não sei, a gente não quer dar receita de bolo para ninguém, mas é complicado, né? É complicado. Se eu vou à igreja, se eu vou participar da Santa Missa, e não vou com o coração disposto a ouvir uma palavra que me obrigue a obedecer, que me obrigue a tomar uma atitude, mas vou apenas para, sei lá, para quê? Eu posso ouvir a palavra mais preciosa, eu posso ouvir a palavra mais bem cuidada, né, que nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser o bastante. Que, aliás, era a crítica de Jesus, né, ou era o puxão de orelha de Jesus para os mestres da lei, os fariseus do seu tempo. Eles tinham demais, eles receberam demais de Deus, mas nada era o bastante. Quer dizer, então, Padre Antônio, com isso que o senhor está falando, a gente já está vendo assim um segundo passo dentro dessa vereda, a primeira que o Papa deu a escutar, que é como a gente está escutando. Né? Como eu estou escutando essa palavra que Jesus me dá a cada dia na liturgia. Que frutos, o que ela está promovendo em mim, ela está me levando a obedecer aqui, ela está me levando naquela leitura dos salmos que eu fiz hoje, do evangelho de hoje, nessa semana, hoje, quarta-feira da primeira semana da Quaresma, essa palavra que eu pude tomar, que a igreja me dá hoje, em que ela me ajudou na direção da minha vida, a fazer isso na minha vida concreta aqui hoje. É assim que eu estou vendo. Pai. Sim, sem dúvida. A Bíblia não é um livro de teorias religiosas. Né? A Bíblia é um caminho para quem quer viver com Deus. Então, se você vê de um jeito assim, vai fazer muito sentido. Se você vê de outro jeito, acho que pouco sentido faz. Então, como é que está o meu coração, o meu ouvido, quando eu me aproximo da palavra? O objetivo é realizar aquilo que o Pai ordenou no Tabor, escutai-o. Então é assim que o meu coração tem que estar, né? Não só curioso. Né? Agora, o Papa ainda fala de outras formas, como Jesus também fala com a gente, e como nós tentar aprender a ouvi-lo, né? Então, nesse mesmo parágrafo, o Papa diz, além da Sagrada Escritura, o Senhor fala-nos nos irmãos, sobretudo nos rostos e vicissitudes daqueles que precisam de ajuda. E o Senhor também nos fala quando nós estamos escutando juntos como irmãos, por exemplo, na igreja. Isso é muito legal, né? Então, primeiro, Jesus nos fala através daqueles, de modo especial, que precisam
de nós, né? O rosto dessas pessoas é uma fala de Jesus para a gente, né? Assim como Jesus disse, quem me vê, vê o Pai, Jesus poderia dizer, quem vê um desses pequeninos é a mim que vê, né? Então, não esquecer disso, né? E a gente não pode transformar isso nem numa poesia, que, né, vira uma coisa romântica, nem numa coisa que só sirva quando a gente estiver disposto a ficar mais atento. Não, não. Ao longo do dia, de 1000 maneiras, desfila diante da gente uma galeria de pessoas que são o rosto de Jesus para nós. Só que o negócio é, assim como eu tenho que ter o meu coração escutante para me aproximar da Escritura, eu tenho que ter os meus olhos sem escamas quando eu olho para as pessoas que Deus coloca diante de mim, para que eu possa ver Jesus nelas, né? E aí fica a tarefa quaresmal para a gente, né? Como é que eu tenho olhado para as pessoas que estão perto de mim? Eu tenho olhado tentando encontrar o semblante de Jesus nelas, às vezes Jesus ferido, Jesus machucado, mas eu tenho olhado desse modo, ou eu tenho olhado com um olhar turvo, embaçado, de impaciência, de raiva, de julgamento, e aí eu nunca vejo Jesus, né? Mesmo que haja uma pessoa linda, né? Um Cristo quase transfigurado diante de mim, eu vou sempre encontrar uma poeira de caminho ali que vai me complicar o meio de campo, né? E, por outro lado, isso que o Papa falou, que é um pouco que a gente está vivendo aqui, né? Nós também ouvimos Jesus quando nós estamos juntos, como irmãos e irmãs, ouvindo ou estando atento a eles na igreja, como comunidade. E aí isso serve para cada grupo de partilha, para cada círculo bíblico, para cada grupo de casais, para cada grupo de oração, para cada equipe de Nossa Senhora, são lugares onde a gente junto se põe a ouvir, e a gente sabe disso, como o Senhor fala. Nossa. Né? Como Ele ensina a gente, como Ele corrige a gente, como Ele abre os olhos da gente, como Ele surpreende a gente. Como Ele nos anima e nos levanta. E como isso é importante. E aí voltamos a uma coisa que eu acho que é bem concreta também, quem sabe algum apelo de quaresma para alguém, isso não dá para fazer sozinho em casa, eu e o meu celular. Jesus não fundou um grupo de WhatsApp, nem um canal no YouTube, Jesus fundou uma igreja. Igreja é gente convivendo, gente caminhando junto, gente se tocando, gente se preocupando uns com os outros, gente às vezes se arranhando, né? Mas junto. Então, como é importante a gente valorizar aquele lugar onde o Senhor nos encontra junto com os nossos irmãos para ouvi-lo. Nossa paróquia, nossa comunidade, nosso grupo de oração, e aí vem todo o resto. Nosso grupo de partilha, nosso círculo bíblico, o que seja. Mas como a gente precisa prezar mais por esse lugar, porque esse lugar é insubstituível para a gente ouvir Jesus. Uma coisa bonita que lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, está escondido, porque tem uns detalhes na Bíblia que às vezes a gente passa batido e nem percebe, né? Mas eu gosto muito dos detalhes. Então tem uns detalhezinhos que me chamam a atenção. Quando se fala do lugar onde os discípulos ficaram depois da ascensão, antes de Pentecoste, esperando a vinda do Espírito Santo, lá em Atos 1, capítulo 13, diz assim: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eu gosto muito dessa frase, porque dá para a gente uma indicação de que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo naquele lugarzinho onde eles costumavam ficar juntos. Permanecer. Eles voltaram para lá. Depois que Jesus voltou para o Pai, para onde é que a gente volta? O que a gente faz? Ele falou para a gente ficar junto, ele ficou para a gente esperar. Vamos voltar para o lugar onde a gente costumava estar para ficar junto. Então foram para a casa da Maria, mãe de João Marcos, que é onde eles ficavam sempre, e lá eles esperaram o Espírito Santo e receberam. Então, onde é esse lugar onde eu costumava permanecer junto com os meus irmãos e que talvez a partir da pandemia eu já não tenho ido muito, ou já nem voltei? De repente, nesse lugar eu vou ouvir Jesus junto com eles mais uma vez.
E isso vai me ajudar, vai me fazer bem. Então, acho que é uma chamadinha boa, né, para esse tempo que a gente está vivendo. Né? Ô, glória, voltar ao lugar onde eles permaneciam em oração. Lindo isso. Amém. A gente também tem o nosso, né? Então, vamos voltar. Temos. Laura, olha, eu acho que uma outra palavra, acho que a gente já tem que estar acabando, porque senão o pessoal vai embora. Levantai-vos, né? Quando ele fala levantai-vos, é a segunda vereda que ele dá. Eu até lembrei da palavra que o Senhor deu para a renovação carismática, né? Levantar. Sim, e o Papa vem então dizer, levantai-vos e não tenhais medo. Aí, agora o Papa aqui, ele chama a atenção para a gente não se refugiar numa religiosidade feita de acontecimentos extraordinários e sugestivas experiências levados pelo medo de encarar a realidade com as nossas fadigas do dia a dia. Ai, Padre Antônio, eu senti aí uma... Deixa só o Papa falar, minha filha, então, porque fica na responsabilidade dele. Mas aí a gente tem que... acolhi, Padre Antônio. A gente tem que... né, experiências espirituais genuínas, elas não botam a gente em rota de fuga. Experiências espirituais genuínas mergulham a gente num amor, num cuidado tão grande, que elas inserem a gente mais fundo na missão e no lugar onde Deus nos colocou. Experiência de Deus não é válvula de escape. Essa expressão válvula de escape a gente usa, por exemplo, para falar de comida. Eu estava tão ansioso, o que eu fiz? Meti a mão num pote de sorvete, num pote de Nutella e comi até... religião não é um pote de Nutella para a gente usar como válvula de escape. Não. É um reservatório onde a gente encontra forças para voltar para ali onde o Senhor nos colocou, mas com o coração renovado, né? Com o coração capaz de descer mais fundo, de entender melhor o que o Senhor quer da gente, de não se perder nas circunstâncias, naquilo que é superficial. Acho que o Papa está alertando a gente um pouco para isso, né? Para não transformar experiências com Deus, momentos de oração, em coisas que acabam não sendo genuínas experiências com Deus, mas acabam sendo só uma rota de fuga, né? Mas como é que eu percebo isso? Pelos frutos, né? Não tem outro jeito. Se a minha oração me transforma, se a minha oração me sintoniza com o coração de Deus, se a minha oração me corrige, se a minha oração me abre para as pessoas que estão ao meu redor, há uma grande chance de que eu esteja orando bem. Se a minha oração me faz cada vez menos querer estar com as pessoas ao meu redor, se a minha oração não me corrige, não me transforma, ao contrário, todo mundo tem que ser corrigido, todo mundo tem que ser transformado, menos eu. Isso é sinal de que talvez não esteja sendo... Eu posso até estar rezando muito, mas talvez eu não esteja rezando bem. Uma coisa comum na história da igreja, né, quer dizer, uma coisa que dá para comprovar, é que pessoas realmente santas normalmente eram pessoas que se tornavam fáceis de lidar, mesmo que não fossem por natureza. Né? Nós temos santos que, por natureza, eram difíceis de lidar, mas porque faziam um caminho com Deus, foram se tornando pessoas acessíveis, pessoas simples, pessoas pacientes. Então, se a minha oração está sendo uma experiência genuína com Deus, ela vai me tornar uma pessoa mais fácil de lidar para os outros. Né? Quem está ao meu redor vai perceber que eu estou mais acessível, que eu estou mais paciente, mais compreensivo. Senão eu corro o risco de estar vivendo uma religiosidade de fuga. Eu estou consumindo muita religião. Usa isso, bota aquilo, faz assim, tem que rezar isso, agora tem que rezar isso, que horas são, agora é aquilo. Mas será que eu estou aproveitando isso que está chegando às minhas mãos? Ou será que eu estou só me refugiando nisso? Né? Acho que o Papa estava falando um pouquinho disso. Né? E que não deixa de ser uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque ninguém quer perder tempo, né, com uma experiência religiosa que não seja genuína. Né? Eu acho que ninguém quer isso. Mas a gente pode acabar, sem perceber, enveredando um pouco por aí. E se perdendo dentro da gente mesmo. Né? Há um livro muito bom, não vou nem recomendar, não vou nem falar qual é o nome, mas é um livro que... Fala! Não, é bom, mas não é tão fácil assim. No qual a ideia principal do autor é o seguinte: quanto mais você está vivendo uma vida com Deus, real,
mais a sua vida espiritual se torna simples. Quanto mais a vida espiritual se torna complicada, mais você está pegando um caminho que pode ser um pouquinho fantasioso. Então, quanto mais você está centrado no que é essencial da vida cristã, quanto mais você está com as coisas na órbita certa, quanto menos você precisa de estímulos, por exemplo, de fantasia ou de imaginação ou estímulos externos para, calorzinho aqui. Para, né, estar andando a sério com Deus, mais você tem chance de estar no caminho correto. Então, vida espiritual que avança, que prossegue, a vida espiritual simplificando-se. Não quer dizer com menos oração, mas quer dizer com uma oração mais serena, mais equilibrada, mais centrada no mistério da Trindade, no mistério da redenção. E a partir disso, com todo o resto na órbita, mas sem atropelos, né? Ou sem coisas secundárias tomando o lugar das primordiais, por exemplo. E por aí vai, né? Então, minha vida espiritual, ela está se simplificando ou ela está se complicando de um tempo para cá? É uma maneira da gente olhar um pouquinho também se a gente não pode ou precisa fazer uma correção de rota, porque a vida é assim, 2 passos para frente, 1 para trás, a gente vai corrigindo, né? Mas às vezes é preciso corrigir um pouquinho a rota nesse ponto. E Padre Antônio, e que bom que a gente pôde partilhar, refletir isso hoje, porque daqui a 4 dias é o 2º domingo da Quaresma, exatamente o domingo da Transfiguração. Que bonito isso da igreja, né? Assim, no 2º domingo da Quaresma, nos dá assim esse evangelho para a gente poder refletir sobre todos esses pontos. E a gente lembra, né, que isso aqui é a carta, a gente está partilhando a carta do Papa, que a gente vai botar no Instagram da Comunidade Bom Pastor. E essas 2 veredas que ele deu, escutar Jesus, né? Inclusive naqueles que estão sofrendo, e levantar e descer, né? Sem ficar assim, querendo sentir apenas um calorzinho assim no coração. Foram bem concretas e acho que vão nos ajudar muito nessa Quaresma. Só para terminar, Laura, o Papa usou uma palavra que eu achei tão bonita, eu particularmente já preguei muito sobre transfiguração, mas eu acho que eu nunca usei essa palavra. Na última frase da primeira página nossa aqui, Jesus irradiava dele mesmo. Ai. E para falar o que é a transfiguração, né? Jesus brilhava, mas a luz não vinha de fora, a luz vinha de dentro, né? Então ele irradiava. Jesus um dia disse também para nós, irradiava dele mesmo. Jesus disse um dia também para nós: vocês são a luz do mundo. Então a gente também tem algo a irradiar nesse mundo, né? Que é a presença de Cristo na gente, que é a vida de Cristo sendo vivida na gente. Então, queria, para a gente não terminar com uma coisa negativa, só do olha lá, será que aquilo não está errado? Terminar com uma palavra positiva, né? Você tem muita coisa legal para irradiar. Irradia isso que Jesus acendeu dentro de você, né? Transfiguração é isso. E quando as pessoas olham para a gente e veem a gente transfigurado, porque a gente está, ao invés de deixar que o mundo pressione a gente está irradiando o que a gente carrega dentro, as pessoas vão ver no nosso rosto esperança, alegria de viver, e talvez isso faça toda a diferença para elas. Toda a diferença. Né? Então acho que a gente podia terminar com essa palavrinha, irradiar, que é algo que Jesus fez e que ele pede que todo seu seguidor, seu discípulo faça. Né? A gente também tem algo aceso aqui dentro, foi Jesus que acendeu, e isso tem que irradiar nesse nosso tempo, porque afinal a gente é a luz do mundo, então vamos lá. Oh, glória a Deus. Beleza? Amém. Meu irmão, minha irmã, você é luz do mundo. Oh, glória. Vamos irradiar, então. Tá bom? Laura, vamos nós, senão o pessoal dorme. Vamos nós, irmãos. Até logo, um abração, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos.